continuar o nosso conteúdo do quarto bimestre em mais uma aula gravada. E o nosso assunto é a segunda aula de concordância verbal. E agora nós vamos abordar os pronomes de tratamento. E aqui estão eles, olha, o verbo e os pronomes vão para a terceira pessoa do singular. Então é muito importante que a gente também se lembre de que outras palavras estarão envolvidas nessa classificação, adequação do verbo dentro da frase. Então aqui a gente vai falar de pronomes de tratamento que vão estabelecer que regra? Vai prevalecer a terceira pessoa do singular. Então olha só, Vossa Excelência parece tão abatida. É porque seu filho ainda não ligou. Então, o que está acontecendo aqui? Olha, o verbo que está em destaque, parece, está usando a conjugação da terceira pessoa do singular, justamente porque nós temos Vossa Excelência, que é um pronome de tratamento. Vamos ver outras ocorrências aqui, olha. Quando eu tenho a ocorrência de um sujeito oracional, se o sujeito for uma oração, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, o mesmo tipo de inserção do verbo, e aqui o que nós temos como sujeito da oração? Uma outra oração. Foi difícil chegar a este design. Então, a primeira oração é o que a gente chama de sujeito oracional. E chegar está sendo colocado na terceira pessoa do singular, justamente para que ele possa fazer a concordância corretamente com o sujeito oracional que aparece na frase. Lembre-se que nesse caso trata-se de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos lembrar disso que nós estudamos lá no primeiro bimestre? O que seria uma oração subordinada? É aquela que depende da primeira oração para que faça sentido. Como nós temos aqui dois verbos na nossa oração, nós temos a primeira, a oração principal, é o sujeito oracional, e a segunda, a oração subordinada, porque depende da primeira para fazer sentido. E ela é substantiva, subjetiva, porque ela está fazendo exatamente a função de sujeito da primeira, da oração principal. Tá? Então, design aqui significa propaganda. Vamos continuar vendo aqui os nossos exemplos. O substantivo coletivo e as expressões partitivas. Vamos ver o que é isso. O verbo fica no singular, caso não seja seguido de substantivos no plural. Então, olha só, o bando fugiu. Bando é coletivo. A maioria conseguiu. A maioria aí também está se relacionando a uma expressão coletiva, certo? E o verbo permanece no singular. Isso é fácil até da gente identificar por conta dos artigos definidos aqui que estão no singular. Então, obviamente, o verbo vai concordar com eles. O verbo fica no singular ou no plural, se seguido de nomes no plural. Vamos ver esse caso aqui. O bando de marginais fugiu ou fugiram. A gente continua aqui com o substantivo coletivo, bando, só que aqui a gente já encontra uma expressão que vai dar brechas ao uso do plural. Então, eu tanto posso usar o verbo no singular quanto no plural. A maioria dos alunos passou ou passaram. Então, o mesmo exemplo está sendo dado para a gente. Vamos ver agora uma outra ocorrência, que é exatamente com os pronomes relativos que e quem. O que, na função de sujeito, faz com que o verbo concorde sempre com o antecedente. A gente lembra que na regra geral a gente tem aquela questão da proximidade, ok? E aqui isso também prevalece. Então, olha, foram os problemas que a motivaram. Então, no caso aqui, o verbo está concordando com o seu antecedente, problemas. E no caso do quem? Na função de sujeito, o verbo concorda com o antecedente ou fica na terceira pessoa do singular. Vamos ver aqui o exemplo. Fui eu quem fiz. Certo? Então, olha, o verbo está no singular. Por quê? Porque o pronome relativo está fazendo a função de sujeito. Fui eu quem fez. A gente pode usar as duas palavras, as duas variações do verbo, porque aqui, olha,
Eu estou me referindo à ocorrência de tempo do verbo. Vamos ver outro caso. Agora com os verbos haver e fazer. São dois verbos que complicam muito o nosso entendimento na concordância, mas eles servem exatamente para que a gente memorize, porque eles são bastante cobrados nas questões vestibulares. Então vamos ficar atentos agora. No caso do verbo haver, quando ele tem o sentido de existir ou acontecer, o que acontece com esse verbo? Ele se torna impessoal, ele não se flexiona e fica sempre na terceira pessoa do singular. Então, não havia dúvidas de quem era o culpado, ou seja, não existiam dúvidas. É muito importante isso, porque são ocorrências que deixam dúvidas e que fazem, na hora da concordância, a gente cometer possíveis erros com relação a isso. Vamos ver mais exemplos aqui, olha. Houve confrontos recentemente. Esses confrontos aconteceram. Então, seria incorreto dizer houveram confrontos recentemente. Isso é errado, porque o verbo aqui está com o sentido de existir, de acontecer. Pode haver novos confrontos, podem acontecer novos confrontos. Então a gente está colocando aqui essa dupla possibilidade justamente porque está dando o significado do emprego do verbo. E aí ele permanece como terceira pessoa do singular. Deve haver interessados, devem existir interessados. Vamos ver aqui mais exemplos do emprego dos verbos haver e fazer. Com o sentido de tempo decorrido, ficam sempre no singular. Então, há 20 anos não visito minha terra natal, faz 2 anos que a conheci. Então, os dois verbos, olha, aparecem aqui com o sentido de tempo decorrido, e aí eles permanecem no singular. Vai fazer 3 meses que não bebo, tempo decorrido mais uma vez. E quando esses verbos indicam data e hora e distância, o verbo concorda com o número. Então vamos ver aqui os exemplos. São 2 horas. Então aqui, olha, eu estou fazendo indicação de hora, data e distância. É 1h20. São 20 de setembro. O verbo vai concordar com o número ao qual ele faz referência. Ou é dia 20 de setembro. Então a gente tem que ter esse cuidado. Olha, são 20 de setembro, porque o verbo está concordando com o número ao qual ele se relaciona. Mas aqui eu tenho a palavra dia antes do número. Então o verbo fica no singular. É dia. Então são erros que a gente comete na oralidade e que acaba reproduzindo isso na escrita. E isso vai prejudicar muito a nossa redação, que vocês sabem que é exatamente a ideia principal, que a gente precisa usar a concordância nominal e verbal de uma maneira muito correta. Isso vai garantir os nossos pontos de redação. E aqui a gente vê outro exemplo. São 20 metros. Então tem que ter muito cuidado com esses exemplos que nós estamos trazendo aqui, porque são exemplos que a gente comete o erro na fala e chega na hora da escrita a gente acaba incorrendo nesse mesmo erro. E os verbos dar, bater e soar, como é que eles aparecem aqui pra gente? Olha, se o termo relógio, torre, igreja, etc. é sujeito, o verbo fica no singular. Então olha o exemplo aqui. O relógio deu 3 horas. O relógio bateu 3 horas. O relógio soou 3 horas. Então, em todos os casos, o verbo ficou no singular. Por quê? Porque o termo relógio está associado a essa imagem, a essa inserção e relação, associação de imagem, a torre, a igreja. Se o sujeito é um número, o verbo concorda com ele. Então, vamos ver o exemplo. Deram 3 horas no relógio. E aí nós temos também aquela mesma regra anterior, onde nós falamos na questão do número. E quando nós temos a palavra ser, que é chamada de partícula apassivadora, porque ela vai fazer o emprego de acordo com a voz passiva. E isso só vai acontecer
quando nós tivermos verbos transitivos direto e verbo transitivo direto e indireto, também chamado de bitransitivo. O verbo concorda com o sujeito. Então, olha o exemplo aqui. Aluga-se quarto. Por quê? Porque eu tenho o quarto aqui, é um único quarto, o verbo vai concordar com ele. Aluga-se. E olha o se aqui como partícula passivadora. Ou seja, o sujeito está sofrendo a ação. Alugam-se quartos. Aí sim o verbo se flexionou porque quarto está no plural. Então, quartos são alugados. Justamente para reforçar para a gente essa ideia. Então, essa palavra ser, ela aparece como um índice de indeterminação de sujeito, porque você não sabe quem é que está alugando, você não sabe quem é o sujeito, e justamente por isso, quando nós temos o verbo intransitivo, o verbo de ligação e o verbo transitivo indireto, o uso da preposição, o verbo também permanece no singular. Necessita-se de voluntário, necessita-se de voluntários, olha, diferente do outro. E quando nós temos pronomes seguidos de nós ou de vós, vamos ver os exemplos. Se o pronome estiver no singular, o verbo também estará. Então, qual de vós nunca errou? Nenhum de nós irá. Então, preste atenção. Aqui o verbo está no singular, mesmo que a gente tenha esse pronome aqui que sugere o uso de terceira pessoa do plural. Mas o verbo está concordando aqui justamente com o nós ou de vós. Por quê? Porque o pronome está no singular, ok? E se o pronome estiver no plural, o verbo vai para a terceira pessoa do plural, ou concorda com os pronomes quais de nós vencemos. A gente faz essa outra adequação justamente porque o pronome está no plural. Quais de nós venceram? Outro exemplo. E aqui, meus queridos, eu mantenho o mapa mental com um link aqui para que vocês vejam ele completo com todas essas ocorrências aqui da nossa concordância verbal. Não deixem de praticar, de estudar, de fazer os exercícios e tirar possíveis dúvidas nos momentos de aula. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!